Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, Miguel Gonçalves, coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. E esta semana começamos com questões exoplanetárias. Há sempre um exoplaneta que aparece para desafiar aquilo que nós pensávamos que conhecíamos sobre os planetas e também, obviamente, sobre exoplanetas. E desta vez uma equipa que já tinha analisado 9 Júpiteres quentes. Muito rapidamente, Júpiter quentes são exoplanetas com uma massa, com um diâmetro aproximado de Júpiter, um bocadinho maiores, e que orbitam muito próximo da sua estrela. Estamos a falar de planetas que demoram entre 1 a 3 dias a girarem à volta da sua própria estrela. Então, esta equipa analisou 9 desses Júpiteres quentes e encontrou um padrão da direção dos ventos que era comum a todos, ou seja, ventos que rodavam todos para a mesma direção e rodavam todos para leste. E estava de acordo com aquilo que nós pensávamos sobre o que é o padrão dos ventos em exoplanetas. Mas então aparece um exoplaneta chamado Corot 2b, que na altura foi também, quando foi descoberto, teve o nome Corot 2a, como aquela ilustração que nós estamos a ver neste momento, e então descobriram que, geralmente, este tipo de exoplanetas tem sempre a mesma face virada para a estrela, ou seja, temos um hemisfério muito quente e temos um hemisfério muito frio. E, portanto, o ponto mais quente, digamos assim, nestes exoplanetas, obviamente, está virado para a sua estrela. E os ventos levam a que esse ponto mais quente se desloque precisamente para leste. E então, o que eles descobriram neste exoplaneta em particular é que não acontece precisamente o oposto. Os ventos sopram para oeste e precisamente o ponto mais quente está na zona do Equador, mas mais para o oeste. Precisamente ao contrário de todo o oeste que nós encontramos nos outros Júpiteres quentes. Eis então que os cientistas apontam 3 explicações para isto. Será que o planeta gira tão devagar, mas mesmo tão devagar, que a rotação demora mais do que a órbita completa da sua estrela? Isto pode criar com que os ventos soprem numa direção diferente. Sim. É uma teoria aceitável, mas que choca com aquilo que nós sabemos que é a interação gravitacional entre estrelas e planetas. Será que há ali uma interação entre o campo magnético e a atmosfera do planeta que faz também esta alteração dos ventos? Também é uma opção em cima da mesa. Uma terceira, será que grandes nuvens cobrem o lado leste do planeta e, portanto, fazendo parecer também mais escuro? São 3 hipóteses que os cientistas estão neste momento a estudar e que precisam de muito mais observações para tentarmos chegar a uma conclusão. E olha, de Júpiteres quentes, damos um salto para outros exoplanetas, mas chamados terras quentes. Nós também já conhecemos algumas terras quentes, ou seja, exoplanetas rochosos, com uma massa parecida com a Terra, um bocadinho maiores até, e que, uma vez mais, demoram cerca de 1 a 3 dias a girarem à volta da sua estrela. Portanto, autênticos infernos. Apareceu agora uma nova teoria que pretende explicar porque é que existem terras quentes. Ao contrário de aquilo que nós conhecemos sobre a formação do nosso próprio planeta, esta teoria diz uma coisa muito interessante. Diz que, antes de serem terras quentes, eram Júpiteres quentes. Júpiteres quentes que migraram para zonas cada vez mais próximas da sua estrela, até atingir aquilo que os astrónomos chamam o limite de Roche. Ou seja, aquela zona, aquele limite, a partir do qual um planeta é autenticamente afetado na sua estrutura pela própria estrela. E então o que diz esta teoria é que, à medida que os Júpiteres quentes foram entrando nesse limite de Roche, uns foram muito mais rapidamente e deram origem àquilo que estes astrónomos chamam de núcleos primordiais, e enquanto que houve outros que chegaram lá, mas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais lenta, muito mais devagar, e deu origem àquilo que eles chamam de núcleos posteriores. Ora, quer um, quer o outro. O que é que são estes núcleos? Olha, Cristiana, são exatamente os Júpiteres quentes que perderam toda a sua atmosfera devido à interação com a estrela e que ficaram reduzidos a núcleos rochosos. O que é que são esses núcleos rochosos? Precisamente as terras quentes que nós hoje conhecemos. Isto bate certo com muitas das observações que nós conhecemos e, portanto, não deixa de ser uma teoria particularmente interessante de uma autêntica metamorfose de exoplanetas que passam de Júpiteres quentes para terras quentes devido à ação da sua estrela hospedeira. Miguel, e hoje tens também a oportunidade de falar de exoplanetas para a fusão de estrelas de neutrões e a misteriosa radiação de raios gama.
Todos os astrónomos adoraram em agosto, quando foi anunciado as ondas gravitacionais associadas à fusão de duas estrelas de neutrões. Ao contrário da fusão de buracos negros, esta fusão de estrelas de neutrões não só forneceu ondas gravitacionais, mas também luz, radiação eletromagnética associada precisamente a este evento. E olha, e foi esta radiação eletromagnética que lançou mesmo outro enigma. Porque quando os astrónomos olharam para esta fusão, pensavam que isto ia acontecer aquilo que a teoria dizia. Ou seja, que nós tínhamos ali uma radiação, sobretudo no raio-x, no raios gama, no rádio, que iria ter um pico e depois decrescer ao longo do tempo. Era tudo isto que a teoria dizia. Pois, mas da teoria à prática as coisas não são bem assim. Porque os astrónomos depois pegaram no telescópio Chandra, o telescópio de raio-x da NASA, olharam para o resultado desta fusão das estrelas de neutrões e descobriram que há muito mais brilho, precisamente em raio-x, em raio gama, do que aquilo que eles estavam à espera. Qual é a teoria que foi imediatamente colocada em cima da mesa? Olha, a teoria do casulo. Um casulo quente. Ou seja, à medida que se deu esta fusão, houve um jato de radiação que chocou e aqueceu todos os detritos gasosos e poeiras que haviam ali à volta e criaram precisamente um efeito de casulo. E esse casulo foi, no fundo, armazenando, digamos assim, essa radiação ao longo do tempo, foi iluminando muito mais aquela zona ali à volta do que aquilo que os astrónomos estavam a pensar. Perguntar-me-ás, pois é, Miguel, mas o que é que isto interessa? Interessa por uma razão muito simples, porque é precisamente a fusão de estrelas de neutrões que dá origem àquilo que nós sabemos que são os elementos mais pesados do universo, na tabela periódica. O ouro, a platina, tudo aquilo que nós conhecemos e que valorizamos tanto aqui na Terra, não só para a nossa joalharia, mas também para tudo o que é material informático, é fruto precisamente da fusão de estrelas de neutrões, enfim, e também de outros processos estelares. Mas, portanto, conhecer todos os eventos que dão origem, precisamente, a este tipo de elementos químicos é precioso e, então, lança-se aqui esta observação de que o brilho em raio-x e em raios gama não é um comportamento linear, não é o comportamento teórico que estávamos à espera. E agora a grande questão que se coloca é, será que vamos obter exatamente este tipo de observações noutras fusões de estrelas de neutrões? Bom, para isso, obviamente, as ondas gravitacionais vão ser preciosas, porque elas lançam precisamente o aviso de que há uma fusão de estrelas de neutrões a ocorrer e depois os astrónomos lançam toda a sua armada de telescópios em vários comprimentos de onda para, precisamente, ver o que é que acontece depois desta fusão. E para terminar, temos a eventual revolução energética espacial. Kilopower, parece uma personagem de banda desenhada, mas não é. Nós, nesta imagem, ao vídeo da semana, às vezes gostamos de lançar um bocado do futuro, e o futuro, esta semana, vem neste vídeo, que parece quase um vídeo de marketing, e por acaso é também um vídeo de marketing. Kilopower, o que é que isto é? Isto é uma tecnologia que não é tão antiga como nós pensamos, já vem da década de 60, e que basicamente aproveita-se dos reatores nucleares que nós já conhecemos, que existem em naves como as Voyager, Pioneer, Curiosity, tem este tipo de fornecimento de eletricidade em que, no fundo, aquilo que se chamam de geradores termoelétricos de radioisótopos, que é um palavrão para se dizer estas horas, mas que, no fundo, aproveita, transforma o calor, precisamente, o decaimento de plutónio em eletricidade. Portanto, já conhecemos esse tipo de energia, mas agora o que é o kilopower? O kilopower aproveita-se da fissão, a fissão nuclear, ou seja, a divisão dos átomos, que se dá precisamente nestes reatores para fornecer energia. E é um processo muito mais eficaz, com uma eficácia muito mais elevada, e para termos uma pequena ideia, pode fornecer até 10 kW de energia elétrica, o que é o suficiente para abastecer, em média, a casa de 2 famílias, continuamente, durante pelo menos 10 anos. E, portanto, a NASA está a estudar esta tecnologia, já a conhecemos há muito tempo, há largas décadas que tem sido estudada, mas sempre com resultados muito pouco tangíveis, mas neste momento, com a tecnologia que temos hoje em dia, este tipo de conversão ou de arranjar energia elétrica pode ser fundamental. Para onde? Colónias na Lua, colónias em Marte. Sítios em que, por exemplo, a energia solar, que hoje também são utilizados nestes rovers, não consegue ser tão eficiente. E então, este protótipo, que vai ter o seu teste definitivo em março, já em março, pode fornecer
pode fornecer a energia elétrica necessária para futuras missões, para futuros habitats da humanidade. O que é que provavelmente irá acontecer depois disto? A história da exploração espacial diz-nos que este tipo de tecnologia, que é revolucionária, mais cedo ou mais tarde, vai chegar ao nosso dia-a-dia. Portanto, já estamos aqui a antecipar um spin-off espacial. Miguel, e esperamos por mais novidades na próxima semana. Um bom domingo. Bom domingo. Fazemos agora um curto intervalo. Voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Contamos consigo. Até já.